meu nome é Fabiano Naspolini de Oliveira e você está ouvindo o podcast Game Design XP, o podcast feito para desenvolvedores que amam projetos de jogos. Esse é o 17º episódio de 2021 e nós vamos falar esse tema seguinte, gente. Como é que a gente pode ver os jogos digitais como um desenvolvedor, né? Como é que a gente tem essa perspectiva, né, de enxergar os jogos vendo com os olhares de um desenvolvedor, de um game designer, de um projetista de jogos, no meu caso, né? Por isso que eu falei especificamente o game designer e o projetista, porque é a minha área de atuação. Então, como é que eu enxergo isso, né? Como é que eu tenho essa visão? Então, eu vou trazer um pouco dessa discussão, aproveitando que sempre o podcast tem essa linha de a gente trazer uma discussão, um pensamento, meio que, né, uma coisa mais filosófica, vamos dizer assim, né? Então, vale a pena a gente pensar sobre isso, né? E isso surge também, gente, de uma questão muito assim, ó, de você pensar como jogador, né? Ele até te ajuda com referências para te ter jogos na mente, para te surgir uma ideia de um jogo, né? Só que isso não é suficiente para ser desenvolvedor, né? Porque quando você é um jogador, você tá pensando como alguém, como jogador daquele tipo de jogo que tu gosta, daquelas tuas preferências que você tem, daquela tua vivência que você tem, né? É diferente do jogador que é adequado para aquele tipo de jogo que você tá jogando, ou que você tá fazendo uma análise, por exemplo, enfim, né? Então não dá para te ter a mesma base, né? O teu pacote de referências é diferente. Então, por exemplo, se você não gosta de jogo de puzzle, por exemplo, e aí você se propõe a avaliar um jogo de puzzle pensando no seu referencial como jogador, infelizmente essa análise vai ficar prejudicada, né? E a gente, como desenvolvedor, a gente precisa ter um certo distanciamento nesse sentido, porque a gente não está fazendo análise comercial, não está fazendo análise com viés direcionado para o teu perfil de jogo, né? Que isso às vezes a gente percebe, né? Quando vê alguma análise, por exemplo, de alguém do mercado, que às vezes assim, o cara só joga jogo de um gênero. Aí tu bota um jogo que não é de um gênero que ele tá acostumado a jogar. Daí o cara desce o pau no teu jogo, assim. E aí muitas vezes tu vai ver, é porque ele não achou divertido aquele jogo, por perfil dele de jogador. Mas outras pessoas daí gostaram do jogo, né? Então às vezes tu vê que é uma análise que não é crítica no ponto do que foi ruim em termos de desenvolvimento, mas sim que não foi adequado ao perfil dele, pro gosto dele, né? E quando a gente entra na questão de gosto, perde um pouco essa análise mais fria, mais racional do que a gente está fazendo mesmo, né, sobre o jogo. E é importante ter esse ponto de enxergar como um desenvolvedor, de você, no meu caso, né, enxergar como projetista de jogos, um jogo, porque você começa a observar como é que foram construídas as coisas, sabe? O motivo delas estarem assim. Por que ele fez aquele, por exemplo, o design de níveis daquela fase daquele jeito, né? Porque ele quer ensinar os primeiros movimentos do personagem no jogo. Ele quer ensinar o objetivo das fases que você vai ter que sempre buscar, né? Ele tá querendo ensinar um power-up, sei lá, algum motivo ele tem, às vezes até de sensação estética mesmo, né? De causar alguma emoção, por exemplo, né? Então não é uma questão só funcional e mecânica, né? Também tem uma questão também de mexer com outras emoções, enfim, né? Tem vários objetivos aí. E entender como é que tu pode construir isso para formar uma melhor experiência pro jogador. Porque é isso que a gente quer, na verdade, uma melhor experiência pro nosso jogador, né? Então tu observar isso, como é que foi pensado aquele produto jogo, para levar essa experiência é interessante. E claro que vai fazer grande diferença você ter essa questão de enxergar como desenvolvedor, porque isso na hora de tu fazer o teu jogo, tu vai analisar o teu jogo e ter um distanciamento legal, né? Para poder analisar isso, vai poder aplicar essa base do que tu aprendeu analisando outros jogos que tiveram sucesso, vamos dizer assim, e que não tiveram sucesso também, né? Porque tu pode aprender com os erros também dos outros, e trazer isso pra tua bagagem de referências de jogos, de boas práticas e más práticas, e poder aplicar no teu jogo. Tem quantas coisas que às vezes a pessoa aplica no seu jogo, mas não sabe o porquê, né? Por exemplo, tutorial prático é uma coisa que ninguém sabe. Tutorial prático. Então, por várias observações de vários jogos, surgiu essa teoria. Na verdade, muito da área de jogos, pessoal, assim, surgiu primeiro a prática, e aí com a prática aplicada várias vezes, isso aí se transformou depois em ciência. Isso é muito comum nas áreas principalmente de ciências sociais aplicadas, né? Que é a área da administração, por exemplo, né? São áreas que funcionam muito nessa levada. Por quê? Porque primeiro se acontece lá na empresa e depois observado em vários contextos, em várias aplicações de várias empresas, isso é pego e daí transformado em ciência depois. Isso acontece. E a área de jogos, quando se trata muito na parte de processo, de gestão, essa parte mais da parte de projeto, business e tal, vamos dizer assim, né? E a parte de desenvolvimento em si, no âmbito maior, né? Não na parte de programação diretamente, na parte de arte e tal, acaba tendo um pouco essa característica também. E acaba que acontecendo isso. Pela prática, você vai observando um padrão e aí transforma numa teoria.
né? E aí, pela sucessão de repetições que viram que tutorial prático é muito melhor do que um tutorial lido, do que um tutorial de outra forma, surge daí uma base teórica dizendo, olha, tutoriais práticos ajudam nesse sentido, entende? Então é isso que acontece. Mas assim, gente, pensando para ver como desenvolvedor, você vai precisar de algumas coisas, né? Que eu sempre elenco assim para te poder ter essa visão de enxergar os olhos como desenvolvedor, ou no meu caso, enxergar os olhos como game designer, como projetista de jogos. O primeiro deles é você conhecer vários tipos de jogos. Então assim, não basta só conhecer os jogos que você gosta de jogar. Você tem que conhecer jogo bom, tem que conhecer jogo ruim, né? Tem que conhecer jogos que você gosta, tem que conhecer jogos que não gosta também, né? Não vai jogar de se matar, mas pelo menos tem que ter uma noção do que ele é, do que ele se trata. Ou às vezes se não consegue jogar, pelo menos vai lá ver uma gameplay. Tem vários jogos que eu não joguei, mas eu pelo menos fui lá assistir uma gameplay, fui vendo o que as pessoas estão falando sobre ele. Pelo menos para não se tornar tão leigo, entende? Óbvio que tu vai conseguir ter conhecimento sobre todos os jogos que existem no mundo, mas ao menos saber alguns, ter aquele conhecimento, ter uma diversidade interessante, né? Também pegar jogos de gerações distintas, sabe? É legal também, porque daí tu começa a analisar contexto de época, contexto de uso, né? A tecnologia que foi empregada, temática, uma série de coisas que tu consegue avaliar nesse pacote aí, questão econômica, social da época e tudo, e enfim, né? Então tu consegue também desenvolver outros tipos de análise, né? E aí consegue traçar outros cenários, né? Por isso que eu falo do contexto, porque o contexto vai dizer muito sobre o jogo, sobre como ele foi feito, né? Que equipe que envolveu, que contexto de época que era, enfim, uma série de coisas. Outro ponto também que eu falo pra galera também é conhecer a parte teórica de jogos e as áreas que se relacionam, né? Então, programação, artes visuais, design de modo geral, que daí não é só design gráfico, não, entre outras áreas também, o próprio áudio, psicologia, matemática. O máximo que tu conseguir, sabe, poder conhecer de áreas que vão se correlacionar aos jogos, te ajuda a ter um repertório de conhecimento para te saber de onde veio as coisas, sabe? É basicamente isso. Vai te ajudar a fundamentar as decisões que tu vai tomar pro teu jogo. E também fundamentar as decisões quando tu for avaliar um jogo também, analisar um jogo, né? Não vai servir só pro teu desenvolvimento, vai servir para análise também, né? Para esse olhar de desenvolvedor que você vai ter. Porque senão tu vira basicamente aquela pessoa que faz, porque sim, né? Só a prática, gente, faz você aplicar tudo sem motivos concretos, né? Se a gente começar a ter essa visão, a gente começa a melhorar um pouco a nossa área de jogos e começa a entender que jogos também é uma ciência, é uma área científica. E por ser uma ciência, a gente tem que ter um pouco de modelos que vão justificar e dar uma base teórica para isso. Para não ficar só naquela coisa muito da prática, muito só do empirismo e vamos ver o que dá, sei lá, entende? Precisa ter uma base, porque senão a gente não constrói nada sólido. Aqui eu citei o exemplo para vocês do tutorial prático. Como é que chegou nisso no fundamento teórico para chegar aqui, tutoriais práticos tão importantes para fazerem jogos e tal? Porque houve várias práticas, na maior parte da frequência que foi aplicado, realmente trouxe um resultado melhor para o jogador, com base nisso, nesse experimento, com vários jogos e tal, então chegou-se à conclusão que esse é um princípio válido para você ter um jogo que seja bacana, entendeu? E aí você consegue traçar. Mas é interessante sempre tu conhecer várias áreas e sempre pensar assim, em jogos, como é que eu posso traçar um elemento aqui? E assim, gente, não se afobe porque você não fique também preocupado, porque assim a gente não vai conseguir dominar todas as áreas do conhecimento. Quanto mais a gente mais sabe, mais a gente quer saber, e mais a gente vê que não sabe nada, né? Isso faz parte do processo mesmo. Mas tente ao menos sempre estar estudando, aprendendo, fazendo relações, sempre importante. Por exemplo, trazer algumas coisas para vocês aqui, só de exemplo para vocês. Por exemplo, a gente pega da psicologia, por exemplo. Quando a gente trabalha em jogos, punição e recompensa, né? Que é você pune o jogador, dá uma recompensa para ele, esse jogo, né? Esse equilíbrio, esse balanceamento entre punição e recompensa, a psicologia trata um pouco disso também, né? Que a gente pega, por exemplo, o princípio da caixa de Skinner, por exemplo, né? A história do Pavlov lá, do cachorro e tal, né? Tem todo esse princípio ali das práticas. Pra quem não sabe o que eu tô falando, gente, busca na internet caixa de Skinner, Pavlov ali com o cão, né? Fazendo a sineta bater lá e tal. Você vai entender que tudo são princípios de condicionamento de comportamento, basicamente, tá? Basicamente é isso. Isso a gente usa em jogos, usa. Vou dar um exemplo para vocês, por exemplo. Eu quero que, por exemplo, repetidamente um jogador descubra que existem paredes secretas no meu jogo, né? Eu quero que isso aconteça, para ele sempre estar procurando uma parede secreta, eu quero condicionar esse comportamento nele. O que eu faço? Começo a repetir isso diversas vezes. Pela repetição, ele vai pensar, pô, mas então tem sempre isso aí. Então cada fase eu vou ter que estar atento e sempre estar dando uma fuçada, uma olhada para buscar essas paredes aí. Então daí com isso você condicionou um comportamento no jogador. Não é só para isso, serve para outras coisas também, mas tô dando só um exemplo aqui para vocês entenderem. Outra coisa também, por exemplo, que vem de arquitetura, vem dessas áreas aí que trabalha com mapa, com planta, enfim. Proporção e escala. Isso aí
é uma base quando a gente vai construir um level design de um jogo, por exemplo. Trabalhar as coisas sob proporção, para não ficar uma coisa meio estranha, né? Então, isso vem da onde? Vem da arquitetura, vem dessas áreas aí que trabalham com planta, por exemplo, né? Ou então, o significado das cores, a combinação de melhores das cores, as emoções que estão relacionadas às cores. Isso é uma coisa que o design gráfico estuda, por exemplo, né? Que já em outras abordagens que não são jogos. Mas a gente pode trazer isso para os jogos também. Entende? Então, olha só, as áreas e as relações dessas bases aí. Vivenciar na prática é outro ponto também de fazer jogos. Gente, você precisa vivenciar também o que é fazer um jogo, sabe? Porque daí tu começa a entender melhor o processo de desenvolvimento do jogo, entende as dificuldades, né? É importante você ter noção da tua área de atuação, né? Por exemplo, eu sou programador, então vamos supor, né? Tu tem noção da tua área de programação, mas tu sabe também um pouco das outras áreas. Não tem profundidade, mas tem pelo menos uma noção, entende? Porque daí tu vai entender dificuldades, tu vai entender o tempo para fazer as coisas, tu vai entender, naquele motor que o jogo foi feito, como é que é a complexidade de fazer aquilo, né, que foi construído ali, né, os próprios outros softwares também que vai ser trabalhados, reaproveitamento de coisa, que tu vai perceber a utilização, né, então, eles reaproveitaram isso aqui, só fizeram isso, né, programador é muito comum isso, o cara já vai vendo o jogo e já vai pensando, pô, isso aqui fez assim, daí fez, né, artista e por aí vai, né. Então, quando você faz um jogo, você começa a ganhar esse know-how e fica fácil daí. Porque daí quando tu vai jogando, tu vai percebendo com a perspectiva do desenvolvedor. Aí tu vê o contexto do jogo, quantas pessoas fizeram esse jogo, né? Os tipos de jogos que eles fazem, que condições tiveram para desenvolver, o port. Porque aí é uma análise de desenvolvedor, não é uma análise do jogador, né? O jogador, sinceramente, não tá nem aí pro desenvolvedor, porque, né, muitas vezes. Mas agora, a gente como analista de jogos, analisando o jogo como desenvolvedor, a gente vai tentar entender um pouco mais desse background, vamos dizer assim, né, que o jogo foi construído. A gente vai conseguir ter uma construção desse pano de fundo, tal, dessa parada aí. Então, você fazer um jogo vai te ajudar melhor a analisar também o processo. E claro, outro ponto muito legal também é saber se distanciar do jogo e incorporar papéis, tá? Agora, nesse momento, estou avaliando como um desenvolvedor. Agora, nesse momento, eu estou avaliando como um jogador desse jogo. Isso aí é fundamental, para poder ter uma análise mais direcionada para aquele perfil, para não ter contaminação da tua opinião, ser uma análise mais direta aos fatos, né? E também para te jogar uma análise pensando em quem vai jogar o jogo de verdade, que muitas vezes você vai ter um jogo que não é você que joga. Então isso é importante, né? Vai servir tanto para analisar os teus próprios jogos, como também para analisar jogos de outros, né? Por isso que eu gosto muito de usar, às vezes, roteiro de outras pessoas para fazer um tipo de análise específica, e principalmente científicos, né, de preferência, porque daí eu consigo criar esse distanciamento, sabe? Porque senão eu crio, às vezes, aquela coisa muito pessoal e às vezes esquece de informação, ou às vezes não consegue tirar o Fabiano dali para avaliar aquele jogo, né? E claro, também entender bem para quem faça esse jogo, né? Porque a gente tem que pensar como ele joga, o público joga, né? E se não conseguir isso, pelo menos então simula com alguém esse público e observa. Se você não tem essa habilidade, né? Pega alguém, bota para testar, bota para ver, porque senão tu vai contaminar a tua análise. E aí, claro, gente, análise é como qualquer outra atividade, é treino, é repetição, tu vai começar a perceber as mesmas coisas em vários jogos. Daqui a pouco tu vai começar a perceber princípios ali e dizer, pô, a maioria dos jogos estão fazendo isso, né? Pô, isso é legal, funciona, isso traz resultado. E aí você vai trazendo você vai criando princípios também, boas práticas também, né? Uma dessas, você cria um princípio, e você percebe em vários jogos, cria uma amostragem, e aí você tá publicando um artigo científico depois mostrando isso aí. Isso é legal, enriquece cada vez mais o trabalho e trata o desenvolvimento de jogos como uma ciência, não como um achismo, como eu acho que é isso aí, né? Tá certo? Então isso é bem bacana. Até porque e isso é uma coisa que eu sempre trago como preocupação, essa questão de conjunto de elementos que tu vai analisar, que tu vai ajudar na análise, ver com esses olhos de projetista de jogos, porque é isso que vai fazer você ter um diferencial no desenvolvimento do teu jogo e de perceber, né, aquilo que tá bom, aquilo que não tá, ter um julgamento mais distanciado, né, mais preciso também, né? Tanto que eu já tô trabalhando em cima de um curso exatamente voltado para essa pegada de análise. Então aguarde novidades aí que vem coisa boa pela frente, tá bom, gente? E claro, gente, aproveito para você para convidar também o e-book Segredos para as Games Viciantes, que é um e-book que tá lá no fabricadejogos.net, que eu já trago alguns princípios ali que foram frutos de observação, de análise da galera que estava observando. Inclusive trago áreas correlatas lá, também um pouquinho disso. Então é legal, vai lá, lê de graça, baixa, aprende mais, tá bom? E por fim, gente, como é que tá esse nível de análise de jogos? Você tá conseguindo perceber como desenvolvedor de jogos?
Conta pra mim aí que vai ser legal pra gente trocar uma ideia. Onde você estiver me vendo em rede social aí, que vai ser bem legal. Tá certo, gente? No mais, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. E vamos indo pro próximo podcast. Vamos seguindo o barco, tá bom? Até mais, gente. Valeu!